Olá, meu nome é Madalena Natsuko Hashimoto Cordaro, eu sou docente da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, sou orientadora de mestrado e doutorado no programa de Poéticas Visuais. Bom, meu nome é Michiko Kano, meu nome é mais curto porque eu sou japonesa. E eu sou professora de História da Arte da Ásia na Universidade Federal de São Paulo. Bom, contando um pouquinho sobre o início desse projeto que culmina agora na exposição na Galeria Arte 132, há 3 anos atrás, ou seja, 1 ano antes do início da pandemia, o Marcelo Araújo me telefona com a proposta de fazer um estudo sobre a obra de Helena, e foi bem inesperado para mim, porque eu não sou exatamente historiadora de arte, né? Embora trabalhe com arte japonesa, eu trabalho mais do ponto de vista estético, enfim, e não exatamente história da arte como minha colega. Mas a conversa do Marcelo Araújo foi bastante instigante, né, para a gente começar a fazer essa pesquisa. Depois eu falei com o Telmo Porto, que tinha por projeto abrir ainda essa galeria, né? Então ela não existia ainda. E veio a pandemia e atrasou um pouquinho esse projeto, que para nós até que foi muito benéfico, porque eu recebi todos os originais, né, em posse de Telmo, de fotos, né, de cartões postais, de cartas mesmo, trocadas entre eles, uns papéis assim meio não identificados no final das contas, jornais da época que Helena guardou, né, o que eu chamei de baú de Helena. Então esse material ficou comigo há muito tempo, além da autobiografia de Helena e da biografia de Ryokai, que nós descobrimos depois na Universidade de Stanford. Quisemos trazer, mas foi um pouquinho complicado, até que descobrimos que o Museu da Imigração, a biblioteca deles, tinha recebido uma doação de um exemplar. Então, essas 2 obras foram muito importantes para a nossa pesquisa. Então, eu entrei a convite da professora Madalena e nossa dificuldade era como a gente ter bibliografia, referência sobre Ryokai, porque em português a gente não tem nada, absolutamente nada, e só depois, mais tarde, é que nós fomos descobrir esse escrito da Helena em francês. E aí nós procuramos e descobrimos que o Museu de Ashiya, no Japão, tinha as obras de Ryokai e de Helena, tinha feito uma exposição dos dois, e então nós pedimos para uma amiga nossa comprar o catálogo. Nós compramos aqui pelo site, no sebo, para ela nos enviar, mas tinha o problema de que o correio não estava funcionando do Japão para cá, mas de qualquer modo nós conseguimos o catálogo, que nos ajudou muito, porque a Helena escreveu muito sobre ela, né? E o Ryokai nós tínhamos poucos escritos, poucos textos. E outra dificuldade nossa, né, Madalena, foi que a gente não conseguiu, por causa da pandemia, a gente não conseguiu ver em loco as obras que a gente está aqui expondo. Então, o que nós escrevíamos era através das fotografias, através dos textos, né, que a gente teve, e não as obras presencialmente. Primeiro bloco de trabalho, na verdade, que nós começamos a fazer antes de entrar nessa questão da vida deles, que me chamou muita atenção nesse que eu chamo de baú de Helena, foram os cartões postais, né, um estudo dos cartões postais que estão aqui no catálogo. Por quê? Primeiro, porque Helena guardou esses cartões postais com muito cuidado, com muito carinho. E cartão postal no Japão é um
enfim, é um material muito importante, não só como registro de época, mas também de estética, né? E no caso das artes, né, a reprodução, né, ter uma reprodução de seu trabalho era um grande, enfim, feito, né? E Helena teve, e Iriokai também teve. E eles fizeram essa coleção dos artistas da época. Então, é uma espécie de dar um retrato da situação da pintura no Japão, né, através das obras. Então a gente começou estudando, cercando o círculo, né, estético de Iriokai e Helena. Então esse foi o primeiro passo. Depois é que a gente foi entrando na vida deles. Isso mesmo. Então, a gente queria contextualizar um pouco historicamente o Japão da época que eles viveram, justamente porque se conhece muito pouco sobre essa época. A gente tem poucos textos em português, não é? E o que nos instigou foi esse intercâmbio, esse encontro ter sido entre um japonês e uma brasileira naquela época, né, nos inícios do século XX, em Paris, né? Então isso foi algo que atraiu muito para fazer essa pesquisa. Paris, Japão e Brasil. Nós temos também que enfatizar que a mãe de Helena era francesa. Embora ela tenha perdido a mãe muito cedo, e foi uma pena, né? Mas dela, ela ganhou a língua, né? Ela ganhou a cultura, e ela ganhou todo um cabedal que vai ser muito útil para ela no Japão. No Japão, a Helena não é exatamente uma artista brasileira, e sim Madame Helena, né? O suprassumo da elegância francesa, que está muitíssimo em voga, très chique, né, no Japão. E onde eles vão morar, né, Ashiya é um reduto muito sofisticado até hoje, né? O escritor Murakami Haruki, que é popstar, mora lá, né? O escritor Tanizaki Junichiro morou lá. Então é uma área muito sofisticada, né, que eles foram escolher para morar, e cercado de ateliês dos amigos, né, que eles frequentavam e saíam para pintar em loco. Então eles tiveram os 16 anos de vida no Japão, ela 16, ele faleceu muito antes, né, muito instigantes para a pintura deles. Nós dividimos a Helena com a Madalena e o Iriokai comigo, talvez porque eu sou japonesa, talvez eu me identifique mais, enfim, foi essa divisão que nós fizemos. A priori, né? A priori, porque depois a gente foi misturando tudo, né? E eu fui dando meus pitacos, a Mitiko também foi dando os pitacos dela, a gente ia estudando juntas, né? Olha, essa pintura, o que você acha? Que será isso, né? Não, isso é um pincel, não, isso é uma flor, não, isso, né? Porque fazendo mesmo a semiologia icônica, né, das obras, porque às vezes a gente está tão afastado daquela época e a gente perde um pouco o significado, né? E isso foi muito importante, porque a gente chegou em umas conclusões bastante interessantes, das quais eu acho que a mais importante foi a datação das obras, que muitas obras não têm datação, né? Então, nós tomamos aqui a liberdade, né, depois de toda a pesquisa, isso só se deu no fim mesmo, né, de colocar ali umas suposições de datas para aquelas obras que não estivessem registradas. Por exemplo, eu estou no programa de pós-graduação da Unifesp que se chama Artes, Circulações e Transferências, né? E isso a gente pode ver muito nas obras da Helena e do Iriokai, porque aconteceu a circulação de pessoas, e com as pessoas os pensamentos, os objetos, e a gente vê através desse deslocamento uma série de
adaptações, elementos de outras culturas, outros países, permeando a obra dos dois. Por exemplo, os trabalhos da Simeone, né, que ela fez a tese de doutorado sobre as mulheres artistas, e algumas referências, inclusive a Helena, né, o papel da mulher enquanto profissional de pintura, que se inicia na Paris, né, do fim do século, começo do 20, né. Mas uma preocupação também bastante grande foi difundir aqui no nosso meio brasileiro, né, parâmetros de arte japonesa. Por exemplo, essa yoga, né, que nós gastamos muito tempo tentando explicar, na verdade, né, porque é muito mal compreendida aqui entre nós, né, como que o Japão, né, vai fazer pintura a óleo, acadêmica entre aspas, né, está mal deglutido esse assunto porque está mal conhecido. Então, eu acho que nós quisemos dar uma luz, né, nesse movimento, né, de pintura ocidental, né, no Japão, que está muito bem representado por Ryokai e por Helena, que vem de outra tradição, mas, no entanto, ela tem a pintura a óleo e ela tem a linguagem, né, dessa pintura que Ryokai também estava buscando. Tem várias obras, principalmente do Ryokai, lá no Japão, né, por razões óbvias. Ele é um artista reconhecido, tanto que ele teve uma exposição junto com a Helena no museu, que é o Museu de Ashiya. Eu acho que principalmente o material sobre a Helena, né? Eu não sei até que ponto eles conhecem sobre a Helena, porque o diário foi escrito em japonês e é por isso que nós insistimos que houvesse uma tradução do texto para o inglês, para que os japoneses conhecessem mais sobre Helena, né? Por causa desse encontro também entre Helena e Ryokai. Eu gostaria de só apontar a cronologia, né, que nós fizemos, gastamos muito tempo fazendo a cronologia da vida dos dois, né, porque realmente havia muita discrepância de informação, né, mesmo aqui no Brasil, em relação à própria Helena, né, de exposições que ela fez e não fez, quer dizer, nós tentamos organizar, né, por isso fizemos duas cronologias, uma de vidas e uma de trabalhos, né, de exposições que os dois fizeram durante a vida. Eu imagino que deva ter tido mais exposições que nós não registramos, eu imagino que deva ter mais dados que poderiam entrar, né? Mas o que nós conseguimos fazer até aqui, né, foi isso. Então, os próximos pesquisadores e interessados, né, ainda podem melhorar esse trabalho, né? Mas, enfim, é uma lacuna que... Sem pandemia. Sem pandemia, de preferência. Gostaríamos, então, de convidá-los a todos a fazer uma visita aqui na Galeria Arte 132, um novo espaço para a arte brasileira. Esperamos que vocês gostem, que vocês apreciem essa história de vida, né, desse casal tão sui generis, podemos dizer assim, na história da arte brasileira, não é, Michiko? Isso mesmo, história de Ryokai e Helena, um japonês e uma brasileira, os dois artistas que se conheceram em Paris e viveram um tempo no Japão. Venham conferir.